Boa noite, tudo bem? Hoje, dia 12 de outubro de 2025, dia das crianças, e eu quero, nesta ocasião oportuna, em primeiro lugar, quero desejar feliz Dia das Crianças para as crianças e, oportunamente, eu quero compartilhar com vocês uma meditação da Palavra de Deus, que é bem oportuna e propícia para essa comemoração do Dia das Crianças. Eu vou falar sobre justamente esse contexto, sobre ser criança. Não como você está pensando, mas aguarde que você vai saber. E é claro que esta meditação não vai ser apropriada para todos, mas para aqueles que forem apropriados, sinta-se à vontade para ouvir até o fim. Deus te abençoe e te guarde nesta noite de domingo. Então vamos lá. Eu quero ler a Bíblia aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 4, para remirmos o tempo. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei ou te separei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Vamos destrinchar isso aqui. Então vamos lá. Hoje, como já falei no primeiro vídeo aí, hoje é dia das crianças. E como é bom ser criança. Ser criança é bom demais. Quando nós somos crianças, nós não temos grandes compromissos nem responsabilidades. Apenas temos o cuidado dos nossos pais, dos nossos parentes, para nos dar alimento, roupa, moradia, todas as formas que contribuem para a nossa saúde, bem-estar psicológico, emocional, físico, de todas as maneiras. E ser criança é bom porque a gente não tem responsabilidade, a gente brinca, vai para a escola estudar, além de estudar não tem responsabilidades, é só diversão, é só alegria. Então ser criança é muito bom. Quem aí está com saudade do tempo que era criança? Só que aí vem os conflitos, né? Quando nós éramos crianças, queríamos logo ser adultos para aproveitar os benefícios que só adulto tinha. Dentre os quais, quando a gente era adolescente, tinha alguns pais, né, que deixavam os filhos adolescentes aprender a dirigir o carro, pilotar moto, tinha certos lugares para se ir, para se fazer sozinho, com total liberdade e autonomia, que só podia maior de 18 anos, e a gente não podia. Então, a gente tinha interesse e vontade de ser adulto para ter certas coisas, fazer certas coisas, ir a certos lugares. Então, a gente ficava naquela ansiedade de querer ser adulto logo, completar 18 anos para tirar habilitação, para ter certos presentes, e por aí vai, enfim. E aí o que acontece? Não digo todos, mas boa parte. Depois que nós chegamos à idade adulta, que percebemos como é o cenário de fato, são mais responsabilidades e deveres do que direitos, né? E aí o que acontece? Quando éramos crianças, queríamos logo ser adultos para viver a vida de adulto. E quando conhecemos a vida dentro do contexto de adulto, alguns aí, né? Sente saudade do tempo que era criança, que criança você não precisava trabalhar, quando era criança você não precisava estudar, pelo menos no nível superior, você não tinha certas responsabilidades, compromissos e obrigações que tem agora enquanto adulto. Também é tanta coisa, gente. É porque ao mesmo tempo eu não quero falar muito para os vídeos não ficarem longos e você ficar sem empolgação para assistir. Mas eu vou tentar resumir aqui agora.
Então, e aqui nós vemos aqui agora na Bíblia, Deus chamando Jeremias para uma missão, para um ministério. Lembrando que a palavra ministério quer dizer serviço. E serviço é também trabalho, é responsabilidade, é compromisso. Deus está aqui chamando Jeremias para uma missão, para um propósito de grande responsabilidade, ora diga-se de passagem. E quando Deus chama Jeremias para este propósito, para esta missão, a primeira resposta de Jeremias ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. E quando esse versículo diz que Jeremias falou, ainda sou menino, indica tempo. E nós sabemos, como a Bíblia diz também no livro de Eclesiastes, que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de falar e tempo de cantar, de se calar, né? Então há tempo para tudo. Há o tempo de ser criança e há o tempo de amadurecer, de chegar à idade adulta, há o tempo de envelhecer e há o tempo de morrer. E o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino. Então, o tempo está passando e tem pessoas que não querem deixar de ser crianças. Eu não digo na forma física, mas na questão das atribuições da vida de criança. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem pessoas que quiseram chegar à idade adulta, chegaram na idade adulta e agora que se depararam diante das responsabilidades, diante dos compromissos, diante dos deveres para com a sociedade, para com a família, de gerar uma nova família e manter e sustentar esta família, dentre outros aspectos, as pessoas estão querendo voltar a ser menino, porque quando era menino não tinha responsabilidade, não tinha compromissos, era cuidado pelos pais, era provido e suprido pelos pais, não tinha que levantar cedo para trabalhar, não tinha que dormir tarde, brincava, se divertia, podia comer mais do que o normal, qualquer hora do dia, não tinha hora certa. Então, o tempo de criança era bom por causa da falta de responsabilidade e compromisso. E uma vez que se torna adulto, junto com os direitos e benefícios, há também as responsabilidades, obrigações, e estas últimas são muito mais do que os direitos que eu falei logo no início. Então, tem pessoas que, assim como Jeremias, quer continuar sendo menino, quer continuar sendo criança, para não ter que assumir, repito, as responsabilidades e os deveres, né? As tarefas, as missões da vida. E Jeremias dá essa desculpa para Deus. Não, eu ainda sou menino. Então eu já vou fazer a primeira pergunta. Já que Jeremias disse, eu ainda sou menino, eu quero aplicar no nosso contexto e perguntar para você. Até quando você vai querer ser ou vai agir como um menino? O tempo está passando. O que é que você está fazendo da sua vida? Temos que produzir, gerar frutos. Até quando você vai querer ser ou vai ser menino? E Deus, diante da resposta de Jeremias, Deus disse, não digas, eu sou um menino. Enquanto você está se vendo como menino, enquanto você está agindo como menino, Deus, a visão de Deus não falha. A forma com que Deus nos vê, ela não falha, ela não é errônea, ela é certeira. Se Deus está te chamando para um propósito, se Deus está te chamando para uma missão, se Deus está te chamando para um ministério, para um serviço, é porque Ele sabe que você é capaz. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo que não possamos suportar. Então, se através destas palavras você tem se sentido chamado por Deus e hoje Deus está te despertando a se levantar, abrir o coração e aceitar com toda a dedicação o chamado, a vocação e o propósito para o qual Ele te chamou, Deus espera que você haja como homem, pelo menos daqui em diante, a partir de hoje. E não se preocupe, porque para grandes responsabilidades, Deus dará capacidades
instrumentalidades suficientes para que você seja bem-sucedido naquilo para o qual Deus te chamou. Então, nesse Dia das Crianças, eu digo para os adultos, para os que deveriam ser adultos e maduros, mas ainda querem continuar vivendo como criança. Até quando você vai agir como criança? Até quando você vai fugir das responsabilidades, dos compromissos, dos deveres que naturalmente ao alcançar a vida adulta nós temos que assumir? Até quando você vai protelar e deixar para depois o que já era para estar fazendo agora? E tem gente que está com o ministério, com a chamada vocação atrasado, por causa que fica aí com desculpinha, com choraminguela, se é que existe essa palavra, mas enfim, Deus está te chamando, viu? Eu vou me ousar a cantar, eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar, eu não canto bem, tá? Mas veja a letra da música, é uma música linda do grupo 4x1, que diz mais ou menos assim: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de você. E por isso hoje Ele te desperta e te lembra do chamado, propósito e ministério que Ele tem na tua vida. Abrace o chamado de Deus e seja bem-sucedido. Deus te abençoe. Feliz Dia das Crianças.